Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um vídeo aqui nesse Halloween. E para quem ainda não conhece o canal e está chegando agora, esse mês inteiro, né, eu faço temático. Então eu falo sobre livros ou algumas dicas de filmes, falo sobre contos também, resenhas, para ficar um mês bem recheado para vocês. E se vocês gostam do Halloween, eu acho que vocês vão gostar do conteúdo desse ano então. E hoje eu preparei uma lista para vocês, livros que eu gosto bastante. E assim, eu sempre acabo voltando e falando mesmo dos livros que eu gosto, porque tem inscrito novo, né, gente que vai chegando aos poucos e ainda não conhece, ainda não assistiram as resenhas. Então eu sempre tô lembrando ali, indicando livros que eu acho que vale a pena. Vamos lá então? Outra coisa que eu acho importante também é que esses livros aqui são livros que eu gosto muito, que eu considero muito bons, mas que não furam a bolha de uma certa forma. Você não vê muitas resenhas, você não vê entrar em hype. Nunca entraram em hype. E eu não entendo o porquê, porque são livros excelentes e principalmente são livros de fácil acesso para vocês adquirirem, e alguns até tem e-book, fica disponível no Kindle Unlimited, então isso não é um problema de vocês não encontrarem os livros, tá? Começando nessa lista, então, esse daqui, gente, é um clássico do terror. É fundamental para quem gosta do gênero. E mesmo se você é como eu, que você não é tão fã, assim, de, por exemplo, de H.P. Lovecraft, de criaturas gigantescas, de um terror, mas com uma pitada ali de ação e tal, aquela. Eu não sou tão fã, mas esse livro, ele é muito bom. Então eu acho que pode funcionar para vocês. E até porque esse autor aqui, ele é muito bom. Tem um outro livro dele, que é A Casa no Limiar, que ele também é um horror cósmico, e eu não curto muito horror cósmico, mas funcionou pra mim. Então, às vezes é uma questão de oportunidade, é questão ali do autor mesmo, né? Que é o William Hope Hodgson, com A Terra da Noite. Essa edição aqui é uma edição da Clock Tower. Então vocês podem adquirir, só não sei se está disponível na Amazon, mas vocês podem adquirir com eles. E é um livro com uma capa muito bonita, né? Aqui, ó. Hoje tá bem claro, se está atrapalhando vocês. Mas é um livro grandinho. Aqui, deixa eu mostrar o autor pra vocês, ó. Aqui. Gente, esse livro, ele foi escrito começou a ser escrito em 1903 e foi lançado em 1912. E tem algumas mensagens aqui do H.P. Lovecraft sobre o livro, aliás. Aqui é uma ficção, então, apocalíptica, uma distopia apocalíptica. E você tem um momento muito, mas muito distante na Terra, né, onde é tudo já destruído, não existe quase nada, mas você tem ali uma espécie de pirâmide onde se vivem muitas pessoas, os últimos sobreviventes. E é uma terra de escuridão, né? Não tem mais a luz do sol. E de alguma forma eles conseguiram construir um campo de força ao redor dessa pirâmide que não permite que criaturas horrendas, gigantescas, entrem e matem essas pessoas, porque essas criaturas estão esperando só essa campo de energia cair para eles poderem matar todo mundo. Então, se você sai da pirâmide, né, você também é morto por essas criaturas. Então, os homens aqui, não todos, mas aqueles homens mais fortes, né, os meninos desde criança eles já foram preparados para serem guerreiros. Então, os homens que têm aptidão, os homens mais fortes, foram treinados e eles andam com essa tipo espécie de uma lança, mas com uma ponta de um disco, e esse disco ele corta até o casco mais duro e mais resistente da criatura. Então, e aí começam a aparecer grupos, né, distantes ali, possíveis
de pessoas que precisam de ajuda. E aí aquela questão, eles saem para ajudar ou não, porque já aconteceu, deles saírem e aconteceu uma carnificina. Então é muito perigoso sair. Eu acho super legal esse livro. E aqui tem um trechinho que o H.P. Lovecraft diz assim: descrito por H.P. Lovecraft como uma das mais potentes peças de macabra imaginação jamais escritas, o livro A Terra da Noite é um romance que oferece amplos espaços para a imaginação preencher com horrores. Aí ele diz assim: a imagem de um planeta morto e negro, com o resto da raça humana concentrada em uma estupenda e grande pirâmide de metal e assediado por forças monstruosas, híbridas e completamente desconhecidas da escuridão, é algo que nenhum leitor jamais pode esquecer. Livraço mesmo, gente. Já esse daqui, eu não diria que ele é um terror, embora tenha hora assim que dá parece um terrorzinho assim, mas ele é um suspense, né? Não um suspense para investigar, mais puxando para investigação, nada disso. É um suspense psicológico com uns toquezinhos ali, meio de terrorzinho, sabe? Que é A Fazenda, do Tom Rob Smith, autor do famoso Criança 44. E esse livro aqui também é pouco falado, difícil de furar a bolha, mas o Criança 44 que é mais conhecido mesmo. Mas esse livro, ele é muito bom, porque ele te prende do começo ao fim, sem ter altos e baixos. Aqui a gente vai conhecer um rapaz aqui, ele mora sozinho, né? Ele tá atualmente em Londres, que é de onde a família, os pais deles eram. Então, ele vive lá a sua vida, não tem tanto contato assim mais com os pais por causa de uma questão pessoal que ele tem, sabe? Então ele fica mais na dele, assim. E os pais, que eram de Londres, resolvem comprar uma fazenda na Suécia, porque aposentaram, eles querem ter sossego, né? Querem ter paz. E aí, um belo dia, o pai dele diz assim pra ele que a mãe não está bem, que ela teve um surto psicótico e foi internada. E aí ele fica em choque. Porque até então, embora ele atualmente não tenha tanto contato assim com os pais, por causa de algumas questões, como eu comentei, dele, até então a forma com que ele via os pais, né, aquela lembrança, sabe, que a gente tem da criança, muitos pais não discutem perto dos filhos, né, não demonstram os problemas, não demonstram agressividade, não trazem isso perto da criança, então ela forma uma imagem quase perfeita da família. E a gente sabe que isso não existe. E aqui ele tem essa concepção de casamento ali imaculado dos pais. E aí é um baque pra ele, porque como assim, do nada minha mãe não tá bem, teve um surto psicótico e foi internada. E aí quando ele está indo pra lá, pra Suécia, ele recebe a ligação da mãe dele, dizendo: não escute absolutamente nada que esse homem está te dizendo. Se você falar pra ele que eu te liguei, a partir de hoje você não vai mais ser meu filho. Ou você confia em mim, escuta o que eu tenho pra falar, ou você esquece que eu sou a sua mãe. E aí ele fica em choque, né? E aí você fica pensando, será que a gente deve confiar nela? Ou será que a gente deve confiar no pai? O que tá acontecendo? Eu achei muito legal esse livro. Aí um outro livro também, que eu acho uma autora muito boa e também não fura a bolha, eu não sei porquê. Eu acho Prisioneiros de Inverno um livro estupendo, muito bom. E depois ela veio então com A Torre do Terror, essa capa da edição da Record. E eu lembro que eu paguei um bom preço, porque as edições da Record, desses livros que não são muito conhecidos, tem um preço muito bom. E aí essa capa eu achei muito legal, tipo de livro que vocês gostam, né, gente? Ó, tá muito reflexo hoje aqui, nossa. E nem tá sol, sabe, um mormaço? Muita claridade. E aí, gente, e eu já falei também desse livro aqui algumas vezes, não sei por que as pessoas não falam dele e por que ele não fura a bolha. Prisioneiros de Inverno já era pra ter furado a bolha faz tempo também. Aqui é um folk horror, então você tem característico também da Jennifer, que ela coloca diferentes linhas do tempo.
No começo fica um pouco complicado, mas depois a gente vai se organizando. Então aqui são diferentes linhas do tempo, são diferentes gerações também. Eu acho que isso é comum também, como característica dela. E aí você tem aquela cidadezinha na Inglaterra, se eu não me esqueci. Eu não me lembro exatamente o local, mas prosperava ali, tinha um hotel na beira de estrada, e é uma referência, assim, ao Bates Motel, aqui até é mencionado, né, o filme. E então bombava esse hotel, ele era tipo uma torre, né? Então ele tinha 28 quartos, até que a gente fica sabendo que ele tinha 29, mas ninguém sabia da existência desse 29. Então você vai ter aqui as filhas dos donos, que já são falecidos, no momento atual da história. Ele vai e volta um pouco no passado para explicar pra gente o que tinha nesse quarto, o que era esse mistério. Mas também o livro começa com um crime. E uma dessas personagens principais, né? Ela mata o marido e se mata também. E aí as outras tentam descobrir o que aconteceu, por que ela fez isso. E aí você tem esse horror folclórico, né? Ali que vai explicando a história. Ela é um pouquinho complexa, pode parecer um pouquinho confusa no começo, mas depois ela vai, tá bom? E só a gente se organizar nessa coisa de tempo. Mas é bem legal esse livro também. Eu achei muito bom, eu acho ela muito boa. Um outro livro também que eu sempre falo aqui pra vocês e que eu não entendo. Esse livro aqui eu acho que é dos anos 80. Provavelmente. Já faz muito tempo que eu li, gente, mas ele é dos anos 80, assim, que é do Michael McDowell, que é o Elementais. E principalmente da galerinha que gosta do terror, quase não fala desse livro. Eu achei ele super legal, porque a gente tá acostumado a sempre ler os livros que se passa na escuridão, porque se passa lá no interiorzinho, e aí tá frio, e aí tá escuro, porque não sei o que. Aqui é 99% no calor escaldante, 40 a 50 graus aqui, numa região de dunas de areia, onde são 3 casas, são 3 mansões. E uma das casas, ninguém gosta de nem tocar no assunto, porque ela é como se fosse mal assombrada. Então você tem a questão da herança e dessas casas, e principalmente essa, acho que é a casa 3, se eu não me engano. É mencionada assim, casa 1, 2 e 3. Se eu não me engano, a 3, ela tá totalmente... Não, a 2. Uma tá quase totalmente tomada por dunas, a outra você até consegue entrar. Mas aí, gente, ele vai pra uma atmosfera de terror, sinistro, tem uma pegada de trash e gore ali também. Eu achei muito diferente. A família, ela é um pouco estranha. Ela fala um pouco estranho, um pouco diferente, mas aí é porque não é a tradução, tá? Eles são sulistas e às vezes eles falam de uma maneira estranha, que a gente não tá habituado, e o modo deles de se relacionar, porque eles são assim mesmo, eles são um pouco estranhos, mas é o jeito deles ali de se relacionarem, tá? Então não é tradução nem nada, eles falam assim mesmo. Eu gosto muito desse livro, acho muito divertido. E aí, esse livro aqui é do Stephen King, que eu coloquei na lista, eu já falei também aqui ao longo desse tempo que eu tenho no canal, como eu gosto desse livro e que ele é dividido por causa do final. Que tá escrito aqui, gente, atrás do livro, tá? Que ele toma uma pegada sobrenatural, isso aqui não é spoiler. Nunca aconteceu comigo, mas eu sei que quem produz conteúdo no YouTube, às vezes recebe uns comentários da pessoa reclamando de ter dado spoiler com informação que estava na sinopse. Se você vai assistir uma resenha e a pessoa fala ali alguma coisa que está na sinopse e você não gosta, é complicado, porque a gente vai falar o que em resenha? A gente vai falar sobre o enredo, a gente vai dar algumas informações. Você vai fazer uma resenha, o que é uma resenha? Você vai falar o quê? Então, assim, coisas que estão na sinopse não podem ser levadas como spoiler, né? E aqui diz que tem, sim, esse toque sobrenatural já. E aí é que tá o problema, porque ele
é como se ele tivesse um caminho totalmente para um thriller real, nada sobrenatural, mas o King não se aguenta. Eu não achei ruim, porque eu gosto de livro doido, muito doido. Mas eu entendo totalmente quem reclama, porque ele é doido. Até demais, às vezes aqui. Que é o Rose Madder, do Stephen King. Esse livro aqui também, embora seja do King, muita gente já leu, ele quase não aparece na internet. Ele parece que não fura a bolha, ele não entra ali pau a pau com os outros mais conhecidos. E ele é tão bom quanto, porque ele tem totalmente essa pegada de thriller. Aqui a Rose vive num casamento horrendo há mais de 10 anos, onde ela é muito judiada, muito maltratada. Ela é casada com o Morgan, e o Morgan tem vida dupla. Ele é um marido violento e abusador dentro de casa. Ele é o policial exemplar ali pra cidade e dentro da delegacia. E ele... uma vida tripla, na verdade, né? E aí, também, nas horas vagas, à noite ali, ele mata pessoas. Ele mata mendigos, ele mata travestis, né? Ele é homofóbico, ele é racista, é extremamente misógino. E ele mata essas pessoas adentadas. Ele é um tipo assassino mordedor. E aí a gente tem acesso aos pensamentos dele. É um daqueles livros que o King dá a voz para o personagem serial killer, né? E aí, num determinado dia, ele judia muito dela, ele abusa dela, estupra, né? E aí, num dia, ela vê uma gotinha de sangue ali dela, né, no colchão, e aquilo dá um estalo nela e eu não aguento mais. E ela é uma pessoa muito sozinha. É importante sempre esse contexto, né, que a pessoa ela não tem pra onde ir. Mesmo assim, ela simplesmente ela tem um dinheiro guardado, que ele não sabe, e ela foge, sem olhar pra trás. E é lógico que ele vai atrás dela. Então você tem ali um homem... gente, ele é completamente louco. Completamente. As coisas que ele pensa. Porque ele é tudo isso que eu falei pra vocês. Mas o King dá voz aos pensamentos dele. Então é perturbador. É igual aquele livro da Claudia Lemes, Eu Vejo Kate. Ele é tão louco quanto o Norman. E a autora dá voz a ele também. Então, assim, não tem limites, né? A gente vai ver o que é esse monstro que ele é. E aí ela vai fugir dele e ele tem aquela coisa. Ele, pra sociedade, ele é um policial exemplar e ele é um investigador. Então, é muito difícil escapar dele. Então, ele ganha esse tom de thriller. O que a Rose não contava é que ela ia receber uma ajuda de forças sobrenaturais. Porque estamos falando de Stephen King, né? Bom, gente, esses daqui foram os livros que difíceis de furar a bolha, que você vê muito pouco o pessoal falando nos booktubers da vida, né? E que eu acho que sempre é bom relembrar. E o mais importante também, são livros fáceis de vocês encontrarem, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!